Agora, a Margarida, que é a nossa pupila aqui, né, e que nos ajuda um monte, a gente já fez várias atividades da chamada da agroecologia aqui, e que ela e o Zeno disponibilizaram o espaço para nós, ela vai nos contar um pouquinho de quais são os ingredientes que nós vamos utilizar nesse molho. Vai lá, Margarida. Bem, aqui é a cebola. Cozinhe também o aipim na água com sal, até o ponto para fazer um pirê. Agora o nosso aipim já foi escorrido, né? Ele tá, como a gente falou, né? O Pedro colocou antes, ele tá desmanchando, ó, bem para se fazer um purê de aipim. Então a gente vai amassar ele. E assim, ó, um cuidado, gente, é tirar esses fios, né? Porque esse fio, se ficar depois no purê, ele é bem desagradável na hora de comer. Gente, uma dica importante é sempre amassar o nosso aipim quando ele estiver ainda quente. Porque depois, quando ele esfria, ele vai ser muito ruim para amassar. Então, sempre amassar o aipim quente. Para dar mais sabor ao nosso alimento, ao nosso prato, a gente vai utilizar o requeijão, tá? Como a gente prima por não utilizar produto industrializado, quanto mais natural possível, este requeijão aqui é um requeijão caseiro. E vocês encontram esta receita no site da Emater. Entre lá no site, procure receitas requeijão caseiro cremoso, é o nome da receita. Então entre no site e faça, ele é muito fácil de fazer e só vai leite, vinagre e um pouquinho de manteiga. Não tem nenhum segredo para se fazer. A gente coloca também queijo. O ideal é que se coloque o queijo da colônia mesmo, aquele queijo que os produtores de leite fazem, né? Que é muito saboroso. Isso vai dar uma consistência legal e também um sabor muito gostoso para o nosso. No final, como o requeijão tem um pouquinho de sal e o queijo também tem um pouquinho de sal, e nós pusemos sal na água para cozinhar o aipim, a gente faz o acerto do ponto do sal. Isso no final, porque a gente prima por usar a menor quantidade de sal possível. Porque hoje a gente consome muito sódio e a gente sabe que o sódio faz muito mal para a nossa saúde. Como a gente provou e o nosso purê está um pouquinho insosso, com pouco sal, nós vamos botar um pouquinho mais de sal. Mas não vamos salgar, vai ser um pouquinho só para dar sabor. E aí tá pronto o nosso purê. Nós colocamos aqui a cebola, o tomate, como vocês viram antes, né, o pimentão, a pimenta, para fazer o molho. Isso é importante. Uma coisa legal de usar, gente, e que deixaram de usar é o colorau. O colorau, ele é feito do urucum e ele é muito bom para se colocar no molho, porque ele nos protege contra várias doenças e às vezes a gente pode substituir o tomate, que o tomate às vezes é caro, às vezes a gente não consegue no mercado ou consegue com uma carga de agroquímico muito alta. Então a gente pode utilizar o colorau, que é uma coisa que os nossos avós já utilizavam e deixaram de utilizar. Agora a gente vai acrescentar esses ingredientes aqui que demoram um pouquinho, que são mais rápidos para cozinhar, porque nós não queremos ferver isso aqui até desmanchar tudo, não é o objetivo. O objetivo é dar um breve cozimento. A gente vai colocar a cenourinha, a berinjela, que as pessoas às vezes têm muito preconceito com a berinjela, e na realidade a berinjela é extremamente saudável e ela fica muito saborosa nos nossos molhos, tá?
E vamos colocar também a couve-flor e a brócolis. O temperinho verde não. O temperinho verde nós vamos colocar quando nós desligarmos o nosso molho. Antes disso a gente não vai colocar. Por quê? Porque no cozimento a gente vai perdendo os nutrientes que tem no temperinho verde. Então a gente vai colocar só na finaleira. Estamos com o nosso molho pronto, o nosso purê de aipim pronto. E agora então nós vamos montar o nosso escondidinho. Então a Margarida vai montar para nós aí como é que a gente vai fazer esse escondidinho. Um segredo importante, gente, o molho tem que ser bem aguado, ele não pode ser um molho seco. Por quê? Porque depois o nosso prato como um todo vai ficar seco se nós não tivermos bastante molho no nosso prato. Então a gente coloca uma porção boa de molho, como eu disse, nós optamos por este molho de carne moída, né, utilizando várias verduras, e depois a gente vai então esconder o nosso molho. A gente vai passar para o nosso purê de aipim. Que na realidade nós vamos esconder o molho, né, não é o aipim. Porque esse prato a gente chama de escondidinho de aipim, mas a gente esconde o molho. Colocado o purê, nós vamos colocar o queijo. A gente pode usar queijo ralado ou pode usar queijo, né, até preferencialmente este. Nós podemos usar o queijo que os produtores fazem lá na sua propriedade. Pica ele, rala ele e coloca por cima. Nós vamos usar o queijo fatiado e depois a gente vai colocar para gratinar. A gente utiliza em cima do nosso escondidinho, podemos utilizar o orégano ou o manjericão, tá? O manjericão, ele é extremamente saboroso, ele tem uns óleos essenciais que dão um sabor muito peculiar ao nosso prato. Só que tanto o orégano quanto o manjericão, eles não devem ser aquecidos. Eles devem ir ao forno, não devem ir ao forno. Quando tirar o nosso prato do forno é que nós vamos colocar o orégano ou o manjericão. Hoje nós vamos optar pelo manjericão. Agora nós vamos colocar o nosso escondidinho no forno só para gratinar. Não precisa cozinhar muito, é só gratinar o queijo, só para dar uma douradinha no queijo para ficar com o sabor melhor. Sempre lembrando que a gente aqueceu o nosso forno anteriormente a 200 graus e agora a gente coloca o tempo de gratinar. Gratinou, tá pronto o nosso escondidinho. Prontinho. Prato pronto. Agora nós vamos colocar o manjericão para dar um sabor melhor. Como eu disse, pode ser orégano. E a gente vai degustar junto com a família Kleinschmidt e as amigas, né, do Clube de Mães aqui da comunidade e também amigas da família. Ficou lindo o prato, né, Rogéria? Mais um prato saboroso e saudável que nós vamos compartilhar, não só com a família, mas com os amigos também.